nosso caso de hoje, dando sequência a mais um especial de Halloween aqui no canal. Esse caso aqui, um garoto tinha 16 anos e ele foi vítima ali numa festa de Halloween e é com certeza um caso muito revoltante. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Yoshiro Hattori, ou Yoshi, como gostava de ser chamado, nasceu em Nagoya, no Japão, em 1975. Ele era o filho do meio de Masaichi e Mieko. Masaichi era engenheiro em Nagoya e sua esposa Mieko passava o dia em casa cuidando das crianças. Desde pequeno, sua mãe sempre se interessou muito pela língua inglesa, então ela incentivou o Yoshi a aprender o idioma e sonhar em estudar no exterior um dia. Ele era um garoto sociável e muito extrovertido, e também fazia parte do time de rugby da escola. Quando estava no segundo ano do ensino médio, ele teve a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio que enviava estudantes japoneses para estudar em escolas de ensino médio nos Estados Unidos. E ele viu essa oportunidade para realizar o seu sonho. Ele recebeu uma bolsa e foi aceito no programa de intercâmbio de estudantes do American Field Service. Ele foi enviado para a cidade de Baton Rouge, na Louisiana, e ele ficaria com uma família americana enquanto estivesse lá. Em vez de ficar sozinho no novo país, seus pais ficaram felizes em saber que ele tinha sido colocado em uma casa de família com o Richard e a Holly e a Maker, e seu filho Webb. Richard era um professor universitário e a Holly era médica, e o Webb estava no ensino médio. Então, ele também teria um amigo de sua idade. Em uma entrevista, os pais de Yoshi disseram que a princípio ele estava um pouco hesitante em se mudar para os Estados Unidos. Ele estava com um pouco de medo de mudar para um país tão diferente do dele, mas depois que ele foi aceito no programa, ele ficou muito animado e ansioso para aproveitar a vida escolar em outro país. Ele também comentou que estava animado para cozinhar para os americanos e ensinar um pouco da cultura japonesa. Então, em 1992, Yoshi se despediu de seus pais e irmãos e foi para os Estados Unidos, onde conheceu a família Yamaker pela primeira vez. Eles dirigiram de Dallas para Baton Rouge. Eles descreveram o jovem como muito animado. Seus colegas na escola o amavam porque ele era um espírito tão livre. Ele era um cara realmente extraordinário, disse a família. Yoshi se adaptou rapidamente à vida nos Estados Unidos e até se inscreveu em aulas de dança de jazz na cidade. Ele usava sua bicicleta para ir para a escola e para voltar. Durante esse tempo, ele e o Webb foram a um festival de música, onde começaram a fazer novos amigos em sua nova cidade. Por meio de seu crescente círculo de amizade, ele conheceu outros estudantes japoneses de intercâmbio no festival, que o convidaram junto com o Webb para uma festa de Halloween. Animados com a ideia, a dupla começou a escolher qual fantasia iriam usar naquela festa. Em 17 de outubro, Holly e Richard decidiram assistir a um filme, já que seu filho Webb e Yoshi estavam se preparando para uma festa de Halloween. Os garotos foram para uma parte da cidade que não conheciam muito bem, mas acabaram na rua onde a festa seria realizada. Infelizmente, eles confundiram o número da casa da festa, como Webb explicou. Naquela noite, nós acabamos nessa rua. Vimos essa casa. Ela tinha decorações de Halloween, tinha 3 carros na garagem e o número era 10.311, enquanto queríamos ir para o 10.131. Mas eu só vi o endereço e disse, é isso. Naquele momento, os garotos achavam que estavam na casa certa. Yoshi, que era fã dos filmes de John Travolta, decidiu ir como personagem de John Travolta no filme Os Embalos de Sábado à Noite. Webb, que havia sofrido um acidente grave e estava se recuperando, usava um colar cervical naquela noite.
Ele decidiu transformar sua fantasia em uma vítima de acidente e adicionou algumas bandagens e cicatrizes para fazer parecer que o colar cervical também fazia parte da fantasia. Yoshi estava tão animado para ir à sua primeira festa de Halloween, para a qual ele havia sido convidado por uma estudante japonesa de intercâmbio. Então, naquela noite ele estava sorrindo, cantando e estava muito animado. Então o Yoshi se aproximou da casa e bateu na porta, tocou a campainha, mas naquele momento ninguém atendeu. Quando ele estava voltando para o carro, ele percebeu que tinha uma mulher dentro da garagem. Seu nome era Bonnie Pierce, e o Webb estava prestes a perguntar se aquela realmente era a festa do Halloween. Mas quando Bonnie viu o Yoshi se aproximando, ela rapidamente bateu a porta e chamou o marido, e disse para ele pegar uma arma. Mais tarde ela comentou: "Acho que ele parecia oriental, não sei, talvez fosse mexicano ou algo assim." Confusos com a mulher estranha, os garotos imaginaram que estavam na casa errada e estavam voltando para o carro. Depois que Bonnie gritou para o marido pegar sua arma, em vez dele pegar um rifle, ele foi para o quarto especificamente para pegar uma de suas armas que tinha uma mira de caça laser. Webb disse à polícia: "Estávamos indo embora meio confusos. Eu tinha começado a andar pelo quarteirão me perguntando se era uma casa diferente, mas então alguém abriu a porta, e era Rodney Pierce. Yoshi, vendo o homem abrir a porta, imaginou que eles estavam na casa certa e que isso era parte das festividades ali da festa de Halloween. Ele começou a caminhar de volta para casa sorrindo. Ele estava cantando: "Estamos aqui para a festa", enquanto se aproximava de Rodney. Rodney gritou: "Pare!" E quando Yoshi se aproximou dele, atirou em seu peito, recuou de volta para sua casa e bateu a porta. O inglês de Yoshi não era bom e provavelmente ele confundiu ali as palavras e não entendeu o que o Rodney tinha falado e por isso ele não parou. Pensando que estava sendo convidado a entrar, ele continuou em direção à casa, mas foi atingido por um tiro. Webb correu até os vizinhos para pedir ajuda, enquanto Yoshi estava deitado na frente da casa chorando, gemendo e sangrando. Enquanto Webb e os vizinhos pediam ajuda, Bonnie gritou para eles irem embora. A polícia e a ambulância chegaram 40 minutos depois e encontraram o casal Pierce ainda dentro de casa. A ambulância levou o garoto para o hospital, mas ele morreu devido à perda de sangue na ambulância. A bala havia perfurado seu pulmão. Os pais de Webb foram chamados pela polícia para buscar o filho na delegacia, e os pais de Yoshi souberam do incidente por meio do programa de intercâmbio estudantil. Eles rapidamente chegaram aos Estados Unidos. O garoto tinha apenas 16 anos quando foi assassinado. Quando a polícia chegou à cena e falou com Rodney, ele foi interrogado e liberado. Ele não foi acusado de crime, pois a polícia acreditava que ele tinha estado dentro de seus direitos ao atirar em um invasor. Mas quando as notícias do incidente se tornaram conhecidas, o governador da Louisiana protestou e Rodney foi acusado de homicídio culposo. No julgamento, a equipe de defesa de Rodney argumentou que Yoshi tinha uma maneira estranha e incomum de se mover, que qualquer pessoa acharia assustador. Os advogados também disseram que Rodney era um cidadão comum, que não era violento e que não era um assassino. Rodney explicou o que achou quando viu o garoto se aproximando. Era uma pessoa vindo de trás do carro, se movendo muito rápido. Naquele momento, apontei a arma e gritei: "Pare!" A pessoa continuou vindo em minha direção, se movendo muito estranho. Naquele momento, eu gritei mais uma vez para ele parar. Ele não parou. Ele continuou se movendo para frente. Lembro-me dele rindo. Eu estava morrendo de medo. Essa pessoa não iria parar. Ela iria me fazer mal. Bonnie também disse que ficou com muito medo e explicou o que o casal sentiu quando Yoshi estava vindo em direção à casa. Ela disse: "Ele estava vindo muito rápido em minha direção. Nunca alguém tinha vindo em minha direção daquele jeito antes. Eu estava apavorada." Mas os promotores tentaram estabelecer que Rodney não tinha justificativa para usar força letal, já que Yoshi era apenas um adolescente de 60 quilos, enquanto Rodney era um adulto grande e forte, e ainda estava com uma arma. Ele não tinha razão para ter medo de um garoto sorridente e desarmado que tocou a campainha. Rodney alegou que pensou que a câmera que o Yoshi estava segurando era uma arma. O julgamento durou 7 dias e o júri chegou a um veredito em 3 horas. Eles consideraram Rodney inocente de homicídio culposo e ele foi solto.
Apesar de perder o julgamento, os pais de Yoshi iniciaram uma ação civil contra a família Pierce por $650 mil em danos. Os advogados explicaram que Bonnie havia exagerado na reação a dois adolescentes que estavam, obviamente, vestidos para o Halloween. Havia tirado um tempo para tocar a campainha antes de ir embora e só se aproximou da casa quando Rodney abriu a porta. Em vez de ficar em casa e chamar a polícia se eles achassem que os garotos eram uma ameaça, Rodney saiu de casa e atirou em um adolescente desarmado. Ele poderia ter dado um tiro para cima ou tentado apenas ferir Yoshi em vez de matá-lo. As evidências forenses mostraram que, apesar de Rodney alegar que Yoshi se aproximava rapidamente, na verdade ele estava se movendo lentamente, com os braços afastados do corpo, o que indicava que não representava uma ameaça. O julgamento civil também revelou que Rodney havia consumido álcool, o que pode ter prejudicado seu julgamento quando sua esposa pediu que ele pegasse a arma. Além disso, a família Pierce estava lidando com problemas relacionados ao ex-marido de Bonnie, o que poderia ter aumentado seu pânico e contribuído para decisões impulsivas. Pouco se sabe sobre Rodney e Bonnie Pierce, além do fato de que Rodney trabalhava como açougueiro em um supermercado local na época do crime. Ele gostava muito de armas e possuía várias em casa, onde também vivia sua filha pequena. Durante o interrogatório no julgamento civil, foi revelado que Rodney e Bonnie tinham 6 armas em casa, tanto para proteção quanto para caça de veados. No tribunal, Rodney alegou que não havia usado nenhuma de suas armas nos últimos 2 anos, mas a investigação mostrou que ele havia atirado mais de 200 vezes nesse mesmo período. No julgamento civil, Rodney foi considerado responsável pelos danos e obrigado a pagar a família de Yoshi. O seguro cobriu apenas $100 mil, que foram doados para fundos de caridade em nome de Yoshi. Após a decisão, Rodney foi demitido do emprego, mudou-se para um trailer e não conseguiu pagar os outros $550 mil que restaram ali. A família Pierce tentou recorrer, mas o Tribunal de Apelações confirmou a decisão, e a Suprema Corte também rejeitou o recurso. O casal acabou deixando a cidade e seu paradeiro permanece desconhecido. Apesar da dor pela perda do filho e da sensação de que a justiça não foi feita, os pais de Yoshi, assim como Webb e seus pais, continuaram a lutar por ele. Tanto os pais de Yoshi quanto os de Webb se tornaram ativos na campanha por um controle de armas mais rigoroso e por reformas da lei. Em novembro de 1993, os pais se encontraram com Bill Clinton, presidente na época, e apresentaram uma petição assinada por 1 milhão de japoneses. Além disso, uma outra petição com 120 mil assinaturas de cidadãos americanos foi apresentada no Congresso. Em 30 de novembro de 1993, foi assinada uma lei que estabeleceu verificações de antecedentes e um período de espera de 5 dias para compras de armas de fogo. O embaixador dos Estados Unidos no Japão afirmou que a morte de Yoshi teve um impacto definitivo na aprovação da lei. De acordo com o jornal, os pais de Yoshi continuam ativos. Recentemente, eles conversaram com estudantes que sobreviveram ao tiroteio em Parkland em fevereiro de 2018 e participaram da Marcha por Nossas Vidas em março do mesmo ano para demonstrar seu apoio. Após os julgamentos, Rodney declarou à mídia que nunca mais usaria uma arma. Muitas pessoas argumentam que, como Rodney era um proprietário legal de armas e possuía uma licença de porte, as reformas ou o controle de armas não teriam evitado o ocorrido. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito trágico envolvendo um adolescente de 16 anos que morreu ali num dia que com certeza ele iria se divertir muito. É um caso muito triste mesmo, com certeza a cidade ali e o país inteiro ficou muito chocado com isso que aconteceu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.